Já vamos lá. E 1 Tessalonicenses fala assim: em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu não sei se na sua versão está assim, mas aqui na minha está assim. Quando nós lemos esse texto, queridos, realmente é um texto muito lindo, né? Porém, é um texto muito desafiador. Mas por que, pastora, desafiador? Porque aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está nos ensinando e nos convidarmos a nós adotarmos sempre uma postura de gratidão. Não apenas, né, nas circunstâncias boas, mas também nas circunstâncias, né, ruins, nas situações adversas que aparecem em nossas vidas. Então aqui, se você observar, você vai ver que ele está dizendo: em tudo dai graças. Ele está dizendo: dai graças quando for bom e reclama quando for ruim? Não, ele está dizendo: em tudo dai graças. Ou seja, tudo significa tudo. E o que a senhora quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que ele está querendo que nós adotemos uma postura de fé, porque quando muitas vezes, queridos, nós enfrentamos momentos, né, de dor, situações de desafios, perdas, né, é tão difícil nesse momento nós termos um coração, né, que possa estar ali aberto para de imediato agradecer ao Senhor. Mas aí tem um porém. Quando essas coisas acontecem, né, é justamente nesse momento da situação difícil, da situação adversa que você está passando, quando você não recebe algo que você almejou tanto, é nesse momento que a nossa gratidão, ela se torna um poderoso ato de fé. É nesse momento. Né? Porque é muito fácil nós agradecermos quando tudo vai bem. Mas nesse momento, como é que está o nosso coração com relação à nossa gratidão ao Senhor? E aí que nós somos testados, como é que está a nossa fé? Porque o que é a fé? A fé nós sabemos que é a confiança em algo que não se pode ver, mas que se espera acontecer, é confiar nas promessas, mesmo quando aos olhos humanos não conseguimos ver. Em Hebreus 11:1 fala claramente sobre a fé. Diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Queridos, principalmente para aqueles que querem ter uma vida cristã, saudável, feliz, a fé, ela é um elemento indispensável para aqueles que desejam viver a vida com Cristo. Né? É impossível agradar a Deus sem fé. Né? É impossível você ter uma vida feliz se você não tem fé no nosso Criador. Então, justamente, por nós termos essa consciência de que precisamos ter fé para agradar o Senhor, essa confiança que nós temos nesses momentos, né, de dor, de sofrimento, de angústia, seja do que for, essa fé inabalável, essa confiança em Deus inabalável, é que vai nos tornar mais fortes e nos capacitar para que nós somente assim possamos, né, cada vez mais termos condições de superarmos as adversidades. E eu digo para você uma coisa: sem Jesus nós não conseguiríamos. Somente por termos Ele em nossa vida, né, essa fé que nós conseguimos ver além daquilo que nós conseguimos enxergar aos olhos humanos, é que nós somos capazes de superar essas situações. Né? Quantos aqui estão entendendo? Né? Por quê, Adriane? Porque assim, quando nós, né, estamos nessas circunstâncias, mas nós ainda assim estamos agradecendo, nós estamos simplesmente, e graças a Deus simplesmente dizendo assim, que nós reconhecemos a soberania do Senhor sobre nossas vidas. Nós estamos exercendo nosso ato de fé, porque mesmo quando a gente não está conseguindo ver, nós estamos ainda assim agradecendo. Além disso, nós estamos confiando que Ele está no controle da nossa vida. E acima de tudo e de todos e de todas as coisas, é que principalmente tudo que nós passamos na nossa vida contribuem para o nosso bem. Não é verdade? Você já viu? Às vezes nós não entendemos determinada coisa, determinada situação,
naquele momento ali. Mas depois, você vai compreender que determinada coisa aconteceu para o que o melhor de Deus viesse sobre sua vida. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então, queridos, assim, a gratidão, ela não só transforma nossas vidas, né, mas ela também, ela abre portas para que nós possamos receber novas bênçãos. Por isso que eu pedi um copo cheio de água. Me dá aqui, meu bem, por favor. Um momento, eu já vou exemplificar para os irmãos. Porque quando nós cultivamos, querido, um coração grato, né? Um coração que está alinhado com a visão e com a vontade do Senhor para nossas vidas, né? Nós estamos, de certa forma, expressando que nós entendemos tudo aquilo que está acontecendo, né? E nós aceitamos isso, aceitamos essa vontade do Senhor. O que acontece? É como se nós estivéssemos nos esvaziando de nós mesmos e criando um espaço em nosso coração para que novas bênçãos possam vir sobre nós. Quer ver? Vamos imaginar aqui uma situação, só um momento. Vamos imaginar, aqui eu coloquei num copo, mas vamos imaginar um recipiente cheio de água parada, né? Se nós não esvaziarmos um pouco esse copo aqui, seria possível nós fazermos qualquer outra coisa com ele? Colocar mais água, ou de repente mexer na água de dentro e tudo mais? Se eu não esvaziasse um pouco esse copo? Não, né? Senão ele ia derramar, como eu já fiz aqui, que não era para ter derramado, mas eu já fiz. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Não tem um espaço para receber uma nova água, nem movimentar o líquido que aqui se encontra, e ele continuará da mesma forma. Você já viu aquelas pessoas que são crentes há mais de 20, 30 anos, mas que o procedimento do coração é o mesmo? Todo o tempo. E em nenhum momento busca mudança, mudar o coração. É um coração cheio de murmuração, um coração cheio de reclamação, um coração cheio de crítica. É porque nunca se permitiu se esvaziar do seu próprio eu, da sua própria carne, para poder permitir que essa água aqui de dentro, ela seja mexida pelo Espírito Santo. Não permitiu que o Senhor viesse e derramasse mais do seu amor, do seu poder, de tudo aquilo que pode edificar a sua vida. E o que acontece? Permanece nessa mesma situação a sua vida inteira. Por quê? Porque se a gente não cultivar a gratidão, que é justamente quando você tem fé em Deus, que mesmo que as circunstâncias que você esteja vivendo, né, vão passar, que você vai superar e você consegue olhar lá na frente, qual é o sentimento que a gente vai cultivar? O de ingratidão. E o que é a ingratidão? A ingratidão justamente é o contrário. É quando a gente não consegue enxergar além das circunstâncias que estão acontecendo. Nós sempre olharemos para aquela coisa momentânea. Nós nunca olharemos lá na frente, com fé em Deus e firmada na rocha que é Jesus. Nós nunca conseguiremos ver além daquilo que nossos olhos humanos podem ver. Você quer um exemplo disso? Nós temos aqui uma igreja abençoada, graças a Deus. Quantos que têm um coração ingrato, coração de falta de fé mesmo, às vezes vêm para a igreja, não para cultuar o Senhor, mas para reparar aquilo que está falhando, aquilo que não está bem. E, por exemplo, hoje, o louvor foi uma bênção. Oramos, recebemos do Espírito Santo, tudo aquilo que nós viemos buscar. Mas isso é um coração grato, quando nós viemos buscar a Deus, amém? Um coração ingrato, que não honra a Deus, sabe, não busca nada além da sua própria vontade, do seu próprio egocentrismo, chega aqui nesse lugar, vê o louvor, uns ali orando, abençoado e tudo mais, aí a pessoa que ela cultiva a ingratidão, que ela cultiva sentimentos de ruim, sentimentos
ruins, o que ela faz? Ela vai olhar onde falhou, vai criticar, vai olhar, vai dizer, hoje o louvor não foi bom não. Poxa, mas eu fui tão abençoado, mas eu não achei legal não. Fulano desafinou, o outro tocou errado, a outra não sei o quê. Aí a dança rodopiou lá, mas não gostei também não. Então, esse coração, querido, nós não podemos cultivar em nossas vidas. Nós temos sempre que buscar, né, cultivar um coração grato. Ou será que nós vamos querer viver que nem ali o povo de Israel, né? Lá, se você quiser acompanhar aí na sua casa, lá em Êxodo, leia o livro de Êxodo na sua casa para você entender ali o que o povo de Israel fez, com sinais de ingratidão tão severas, apesar de tudo que Deus fazia por eles, né? Eles, ao longo de 40 anos, né, eles ficaram ali no deserto. Aí cada tribulação que vinha era uma murmuração. Quando o Senhor derramava da sua bênção, o que acontecia? Aí eles reconheciam a bênção, né? O maná, eles reconheciam a superação das dificuldades, mas quando acontecia alguma tribulação, alguma situação adversa, o que acontecia? Era como se eles simplesmente anulassem tudo de bom que o Senhor fez e só olhassem para o problema, só olhassem para a circunstância. Um sinal tão claro de ingratidão que com certeza, né, deixou Deus tão triste. O receber isso, poxa, fez tanto por nós, fez tanto por eles, e ainda assim a gente não cultivar um coração grato, né? Então, queridos, o que acontece? Eram tão claros esses sinais, falta de fé, incredulidade, que fez até mesmo com que a primeira geração de israelitas foram até impedidos de entrar na terra prometida. Né? E toda essa postura, nós podemos ver que foi justamente apesar de tudo aquilo que Deus fez. E quantas vezes nós não somos assim, queridos? Eu me incluo nisso também. Não digo que é só você, ou que foi só o outro, não. Eu também me incluo. Quantos momentos, às vezes, nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós, o que Deus tem derramado sobre nós. Né? E ali nos fechamos naquela circunstância e começamos a reclamar de tantas coisas, onde nós deveríamos simplesmente e somente agradecer. Né? Então, nós precisamos sempre ter essa postura de fé, além das circunstâncias. Sabe por quê? Se eu começo a não ter essa postura de fé e começo a colocar dúvidas de quem é Deus, o que Ele representa em nossas vidas, nós estaremos começando a colocar em xeque justamente tudo que o Senhor nos prometeu, tudo que a sua palavra diz, né? Tudo que Ele nos ensinou. Mas aí eu pergunto para você, e Deus, Ele mente? Ele promete algo que Ele não cumpre? Não, queridos, jamais. Números 23:19 é bem claro. Ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Jamais. Nós precisamos sempre entender que Ele é um Deus soberano, que acima da nossa vontade está a dele. E principalmente, que Ele tem um propósito para cada um de nós. Né? Então, quando nós temos esse entendimento, que Ele é Deus, que é Ele quem é o dono de todas as coisas, que é Ele quem manda, eu vou falar claramente, é Ele que manda, não somos nós, nunca fomos nós, nunca foi sobre nós. Ele é quem direciona, Ele é quem permite as coisas na sua vida, é Ele que é o dono de todas as coisas. E nós, como coração grato, deveremos sempre reconhecermos essa soberania. Como eu sempre falo aqui, que só o Senhor é Deus. Quando nós temos esse entendimento que só Ele é Deus, não importa o que aconteça, mas você sempre vai ter um coração grato. Sempre. E olha, eu abro um parênteses aqui só para falar com os irmãos sobre... Eu passei uma situação recente que não foi fácil. No dia 18 de novembro... Eu queria chorar. Eu disse, eu não vou chorar, vou falar, mas não vou chorar. Mas no dia 18 de novembro,
eu perdi um dos maiores amores da minha vida. Foi a minha mãe de criação, né? Muitos aqui souberam, né, que ela faleceu, porque foi uma pessoa que eu fui muito apegada por 40 anos. O tempo que eu tenho de vida é o tempo que eu convivi com ela. E foi uma pessoa que sempre cuidou de mim, e eu posso dizer e afirmar com total convicção do meu coração que ela me amou incondicionalmente, como se eu tivesse saído do ventre dela. Porque sempre, a vida inteira, ela demonstrou esse amor. Tudo fez por mim, pela minha família. Até o Júnior já era filho dela também, que era uma pessoa muito preciosa. Eu digo que ela era um presente tão precioso que Deus nos deu o privilégio de tê-la por, eu, no meu caso, 40 anos, a Letícia vai fazer 15. A Letícia também, ela ajudou a criar e ficava por ali e tudo mais. Mas era uma grande mulher de Deus, em que inúmeras vezes, queridos, eu chegava lá na casa da minha mãe, ela estava ajoelhada no meio do quintal orando meio-dia. Essa era ela, né? E você sabe que quando a minha irmã me ligou nesse dia e disse assim: mana, vem pra cá que eu acho que a Dedê faleceu, porque ela morreu em casa. Ela era idosa, ela tinha já 79 anos. E eu fui pra lá. Você sabe que eu olhei para aquela situação ali. Você acha que naquele momento de dor foi fácil para mim também poder olhar a situação e dizer obrigada, Jesus, naquele momento em que eu estava vendo ela ali? Assim como você, para mim também não foi, querido. Aquele momento de dor também não foi fácil proferir palavras de agradecimento. Não foi fácil olhar para a situação ali que os meus olhos estavam vendo e naquele momento pensar além daquilo que eu estava vendo na minha frente. Mas você sabe o que aconteceu? Eu fiquei com ela lá no quarto enquanto o Júnior saiu para resolver algumas coisas. E eu comecei a chorar muito copiosamente pela situação que eu estava vendo. E eu lembro que eu fechei o olho. E quando eu fechei o olho, Deus foi me mostrando todos os momentos que eu vivi com ela, que eu tinha na memória desde os 6 anos de idade. Me dizendo assim, ó: agradeça pelo privilégio de ter vivido com ela todos esses momentos. E eu fui entendendo, aquilo foi me trazendo um refrigério. E eu fui mentalizando tudo aquilo que eu pude viver. E eu digo para você que naquele momento ali, eu pude sentir paz, porque eu tive a certeza no meu coração que ela estava com o Senhor. E que assim como eu falei para os irmãos, eu tive o entendimento que a vontade dele prevaleceu sobre a minha. Porque se ele me perguntasse o que você deseja, eu teria dito para ele que o Senhor a curasse e que ela ficasse bem mais uns anos comigo. Mas eu entendi claramente que a vontade dele é soberana, está acima da minha vontade, e que ela está com ele para a honra e glória do nome de Jesus, porque eu creio que ela foi uma grande mulher de Deus. Uma grande mulher de Deus. E eu digo para você, meus irmãos, nessa noite aqui, que quando nós, assim como esse recipiente aqui que eu mostrei para vocês, quando nós temos esse entendimento, nós nos esvaziamos, nós estaremos permitindo que nós sejamos vestidos pelo Espírito Santo, que Ele nos trará refrigério, nos trará paz, amor, fé inabalável, além das circunstâncias, gerando em nós um coração cheio de gratidão, pronto para receber muitas novas bênçãos que serão derramadas sobre nós pelo poderoso Eu Sou, aquele que era, que é e há de vir. Nós precisamos simplesmente ter esse entendimento, que nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele, sempre será sobre Ele. E quando nós temos esse sentimento de gratidão, que essa gratidão, ela vai nos ajudar a esvaziar o nosso coração desses sentimentos ruins, daquilo que nós só vemos
coisas ruins, falhas, ela vai nos ajudar a esvaziar e vai nos preparar para que nós possamos receber novos presentes do Senhor Jesus. Então, queridos, em meio às lutas, vamos sempre procurar focar no que ainda há de bom nas nossas vidas. Daquilo que ainda nós não conseguimos ver, mas que ainda há de bom em nossas vidas. Às vezes nós não valorizamos as pequenas coisas, mas são nas pequenas coisas que muitas vezes, com o passar do tempo, nós seremos colocados sobre os muito. Se nós não valorizamos os pequenos começos, as pequenas coisas, nós não conseguiremos alcançar as grandes coisas. Porque para alcançarmos as grandes coisas, nós temos que ser gratos e valorizarmos o pequeno. Isso é uma regra de vida. Se eu não respeito o menor, eu nunca chegarei a ser o maior. E posso até chegar a ser o maior. Mas um dia, Deus vai me ensinar a voltar para o início. Para eu entender que até Ele, que era Deus, se fez homem, veio até nós e honrou a todos nós. Por quê? Porque morreu para que eu e você estivéssemos aqui hoje. O próprio Deus. Porque se Ele quisesse, ali naquele momento, Ele teria dito, eu não quero, pai, eu não faz isso, pai, e tudo mais. Mas o que Ele fez? Ele foi para lá, pediu para o Senhor, disse, pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Se submeteu pelo propósito do Deus Pai, do Deus vivo, que levou sobre si, o Senhor levou sobre si tudo aquilo que poderia nos machucar, levou sobre si as nossas dores, e por suas pisaduras nós fomos sarados e estamos aqui hoje. Então, queridos, que nós possamos, em meio às lutas, focar no que há de bom. Efésios 5:20, ele diz, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero assim, essa noite, compartilhar com você algumas práticas que nos ajudam a exercer a gratidão, além das circunstâncias que nós podemos ver. Anota aí, tópico 1, para que nós possamos exercer essa gratidão. Seja grato pelas bênçãos já recebidas. Como o Júnior falou aqui, até no momento da oferta, eu digo, tá bom do Júnior já continuar a pregação, né? Porque sobre isso, ele falou que para nós reconhecermos as bênçãos, né? Para que nós venhamos reconhecer aquilo que nós, mesmo que agora não seja mais a sua realidade, mas a gente reconhecer aquilo que nós já recebemos do Senhor. Aquelas coisas boas que nós já temos, como eu falei, às vezes não valorizamos. Então, seja grato pelas bênçãos já recebidas. Reconheçam as bênçãos, né? Segundo tópico, expresse a gratidão por palavras, principalmente a Deus, né? Ao acordar, agradeça sempre a Deus por tudo que você tem recebido. É tão importante, queridos, nós entendermos que tudo é do Senhor, tudo veio dele, tudo volta para ele. Então, quando nós temos esse entendimento, é tão fácil nós nos expressarmos ao Senhor. Tão fácil. Tópico 3. Agradeça pelo dia de hoje, pela sua vida, por estar vivo e saudável. Né? Quantos gostariam de ter a oportunidade de estar aqui essa noite, como eu e você estamos? Né? Tendo o privilégio de se sentar na casa do Pai, para ouvir a palavra, para buscar ao Senhor, né? Com saúde, né? Podendo caminhar. Né? Então é tão importante a gente agradecer sempre, né? Pela oportunidade que Deus nos dá todos os dias de respirarmos, estarmos com saúde. A outra coisa, queridos, sempre agradeça pela sua família, porque a família é o bem mais precioso que nós temos, né?
sempre proferir, né, palavras de bênçãos. Eu digo isso tanto no que tange a questão dos pais para os filhos, quanto dos filhos para seus pais. Eu vejo aqui que temos muitos jovens, mas jamais, coloque sempre isso no seu coração, quando o pai ou a mãe, muitas vezes, der uma direção, jamais faça isso aqui, ó, vira as costas e sai murmurando, reclamando. Porque talvez o que o seu pai e sua mãe esteja fazendo naquele momento é evitar que você passe talvez por situações que eles já passaram lá atrás. Então, que nós tenhamos esse entendimento como filhos, né? Eu não lembro nunca de ter, na minha adolescência, infância, minha mãe me dar uma direção e eu ficar reclamando, Ficava por ali, que eu sempre fui muito chorona. Qualquer coisa eu estava chorando, mas era só chorar também. Ficava lá chorando, né? Mas nunca fui assim de bater de frente com meus pais. Nunca, graças a Deus. E os pais, para com seus filhos, profira sempre palavra de bênçãos. O que sai da sua boca é do que está cheio o seu coração. E quando você profere maldição para os seus filhos, vão acabar alcançando, porque você é a autoridade máxima do seu filho. Se eu começo a desejar coisa ruim para o meu filho, chama meu filho de filho disso, filho daquilo, seu peste, seu capeta, seu não sei o quê, só me dá trabalho, tarará, vai chegar um momento em que ele vai começar a agir conforme aquilo que você está decretando sobre a vida dele. Então, tire uma lição daqui hoje. Deus vai te cobrar disso lá na eternidade. A forma com que você trata os seus, a forma com que você trata seus filhos, Deus vai te cobrar. Então, cuidado com aquilo que você deseja para o seu filho, aquilo que você decreta sobre a vida do teu filho. Diga sempre que eles são uma bênção, mesmo quando eles não forem. Diga sempre que você ama seu filho. Diga sempre, você não sabe o que é você conversar com uma criança que não se sente amada pelos seus pais. E olha, eu tenho uma irmã que é psicóloga e que ela lidava com crianças que estavam em adoção. Um dia foram 2 lá para casa, que meu pai estava vendo a possibilidade de adotar 2. Nós não pudemos adotar porque eles só poderiam ser adotados se fossem juntos. E nós conseguiríamos adotar apenas um. E o pedido, né, lá na audiência lá com o juiz, era justamente esse. Que dessem as crianças para adoção somente para aquela família que pudesse adotar os irmãos. E nós não pudemos. Mas naquele final de semana, quando aquela criança ficou lá em casa, eu pude ver a dor no olhar de uma criança de apenas 6 anos de idade. Eu entrei no quarto e ela disse assim para a outra: lá vem a tia. Não faz nada de errado, não quebra nada, não faz nada, para que a gente possa ter mãe e pai. Porque se a gente fizer coisa errada, ela não vai querer a gente. Você imagina uma criança de 6 anos falando isso. Eu saí de lá, saí chorando. Naquele dia em diante, eu tive o entendimento que a criança, ela também tem sentimento. Ela tem dor. Ela sente a rejeição dos pais. Ela sente tantas coisas, assim como eu e você que somos adultos. Então você, pai e mãe que está aqui hoje, trate bem seus filhos. Diga que você os ama. Valorize os seus filhos. E mesmo que hoje ele não seja uma bênção, declare: você é uma bênção, meu filho. Você vai ser grande, meu filho. Você vai ser uma grande mulher de Deus, minha filha. Você é um grande homem de Deus, meu filho. É isso que tem que entrar no coração dos seus filhos. É dessa forma que eles precisam crescer, tendo esse entendimento, que apesar das circunstâncias, por tudo aquilo que meu pai e minha mãe plantou aqui, lá na frente eu vou vencer as dificuldades e vou ser grande em nome de Jesus. Agradeça também pelos amigos que Deus lhe deu e até mesmo pelas lições, queridos, que as dificuldades muitas vezes nos ensinam. Vamos agradecer pelos nossos amigos,
Amigos são presentes de Deus, é um irmão que não é de sangue, mas que são pessoas que nos ajudam muitas vezes a sermos pessoas melhores. Às vezes conseguem enxergar coisas em nós que nós mesmos não vemos. Estou falando aqui de uma amizade leal e verdadeira, né? Aquela amizade saudável que veio do ensinamento direto do trono do Senhor, né? Além disso, para finalizar os tópicos, eu estou vendo o pessoal já se mexendo ali, vamos agradecer sempre por ter um Deus tão misericordioso, que nos ama apesar de nós, que deu o seu único filho para morrer, para que nós estivéssemos aqui hoje. Que nós possamos sempre, queridos, sempre ter esse coração grato ao Senhor. E eu convido você para ter um coração como o de Davi. Davi, ele sempre demonstrava a sua gratidão a Deus por meio de orações, canções, salmos. Se você parar para ler aqui, por exemplo, o livro de Salmos 103, você vai ver que Davi, ele enumera as bênçãos de Deus como cura divina, perdão dos pecados, né, redenção da vida. Ele já começa o salmo dizendo assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Do pastor de ovelhas, o rei renomado de Israel, Davi, era grato por tudo que o Senhor tinha feito na sua vida. E é esse coração, mesmo em todas as dificuldades, você vai ver alguns salmos, tem orações lá de Davi aflito pelas circunstâncias e não sei o que, mas você sempre percebe que acima de todas as coisas estavam a gratidão. Então, nessa noite, queridos, eu quero te dizer que nesse texto aqui de Salmos 103, ele nos ajuda a lembrar que essa prática constante de gratidão, ela agrada a Deus e nos mantém sempre conscientes de tudo aquilo que Deus faz por nós. Então, qual é a mensagem que eu quero que você leve aqui essa noite do seu coração? Você pode esquecer tudo, mas lembre-se sempre que gratidão, ela precede novas bênçãos. Se eu for grata, cada vez mais eu vou deixar Deus derramar sobre mim o melhor que Ele puder fazer. E eu quero que você fique de pé nesse momento. E eu quero convidar você, aí onde você está, com o coração grato, para que você se ajoelhe em forma de gratidão ao Senhor nesse ano, por este ano que está findando e o novo que se inicia. Faça uma reflexão. Será que o meu coração tem sido um coração grato, mesmo em meio a circunstâncias que eu não posso ver, Senhor? Será que eu tenho te honrado, te agradecido por tudo que o Senhor tem me dado? Faça uma reflexão, porque agora é você e Deus aí no seu lugar, enquanto nós cantaremos uma canção. Você vai aí refletindo. Pois tudo que tem é aleluia. Sim, Senhor. Pai, nessa noite queremos colocar, Senhor, diante de Ti os nossos corações, que possamos, Senhor, nos esvaziar de nós mesmos, deixar que o Seu Espírito Santo venha mexer o nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua vontade, compreender a Tua soberania, compreender que o Senhor é Deus e é o Senhor quem direciona nossas vidas. Vem, Senhor, nessa noite, fala conosco, Pai. Possamos expressar, Pai, todos os dias, o quanto o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre.
Deus, porque Tu és bom. Vergonha e cante esta canção. Aleluia, obrigado, Jesus. Senhor, Tu és tão bom. Senhor, nós estamos terminando esse ano de joelhos, dizendo muito obrigado, Pai, por tudo que Você tem nos dado. Muito obrigado por tudo que Você tem nos dado, Senhor. Em meu coração. Obrigado, Deus, por essa igreja tão preciosa. Vergonha. Obrigado por esses amados irmãos, cada família. Deus, eu sei que são lutas que nós vivemos, mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor está com cada um deles, cada um de nós. Nós Te damos graças, em nome de Jesus. Em meu coração, não sem vergonha, e cante essa canção. Se você quiser, você pode já ficar em pé e adorar o Senhor mais uma vez com essa canção tão linda. Vamos, louve ao Senhor. Isso, aí você já vai erguendo as suas mãos e cantando em meu coração. Em meu coração, corações gratos ao alto. Cante esta canção. Pois Todo sei ser que respira, louve a Ele. nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, mais uma vez. Em meu coração, transbordando de gratidão e de alegria. Vergonha e cante esta canção. Pois sei que há fôlego. Nesses pulmões, Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples pra o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, louve ao Senhor. Que maravilha.